Olá, muito bem-vindo a mais um programa em Foco aqui na sua TVC, canal 6 da NET e 13 da Oi. O pessoal me pergunta, Roger, se eu quiser acompanhar pela internet, tem como? Tem. É www.tvcbh.com.br. Eu queria, antes do programa de hoje, mandar um abraço para o pessoal da RR Imóveis. Se você está pensando em comprar, vender ou alugar, não deixe, gente, de ligar no 3494 0033 ou entrar no site www.rerimóveis.com.br. Um abraço a todos da RR Imóveis aí, que gentilmente patrocina aqui o nosso programa Em Foco. Hoje teremos duas entrevistas. Primeiro estará comigo aqui o Fernando Faísca, ele que é um cantor, o cantor gospel. E depois, no segundo bloco, o meu amigo João Oscar estará entrevistando o Leonardo Matos. Então não sai daí, eu vou para o pequeno intervalo e já já estarei de volta. Estamos de volta com o nosso programa Em Foco e já está comigo aqui ele, o Fernando, conhecido como Fernando Faísca. É um cara assim, que antes de qualquer coisa, antes de começar a entrevistar, é um cara que tem meu respeito, minha admiração, que sempre que eu precisei dele, sempre que eu convidei, ele esteve sempre pronto para me ajudar. Fernando, é um prazer tê-lo aqui, viu, no programa. É um prazer estar aqui com você novamente. Novamente, nós já tivemos outros projetos juntos, né, Fernando? Fernando? Pois é, você é bênção na minha vida, tem dado oportunidades e aqui nós estamos para abençoar você e abençoar todos os telespectadores. Eu falo porque o Fernando, ele já estava na minha pauta de entrevista, só que estava programado ser um pouco mais para frente. E como a pessoa que viria hoje não pôde vir, eu liguei para o Fernando, quer antecipar a sua entrevista? E o Fernando veio na maior boa vontade. Eu te agradeço, viu, Fernando? Tamo aí. Antes de qualquer coisa, por que Fernando Faísca? É o seu sobrenome, não? Todo mundo me pergunta. Não é meu sobrenome, e também não é por causa da finura, né? Alto e magro, mas é porque quando comecei a tocar, tinha um guitarrista do Fábio Júnior, até Faísca, e ele lançou as videoaulas e eu comecei a pegar aquelas notas e tal, e um amigo que também acompanhava o Faísca e tal, as videoaulas e tal, e falou assim, isso aí é do Faísca, né? E aí começou, Fernando Faísca, porque quando a gente está aprendendo, a gente começa a aplicar essas coisas que a gente aprende no instrumento, no meio das músicas, louvor, essas coisas. E aí começou, isso aí é do Faísca, isso aí é do Faísca, e ficou Fernando Faísca. Então você aprendeu a tocar grande parte pela internet? Na época a internet não era assim tão difundida como é hoje. Mas assim, tinha as videoaulas em VHS. Era VHS. VHS. Sim. E esse Faísca, ele era muito conhecido por isso, né? Saltava aquelas sessão, né? 3, guitarra rock 1, guitarra rock 2, e aí a gente foi aprendendo. E
Mas eu tive aula com um rapaz lá de Santa Luzia, um rapaz lá chamado Lucão. Nó, benção demais, me ajudou muito. E, assim, mas antes de tocar, aprender com faísca, tinha um rapaz lá, o Jean, que ele faleceu, infelizmente, está na glória. E ele me ensinou a tocar algumas coisas, principalmente as músicas da igreja. Eu ia lá para ver o sobrinho dele lá para me ensinar alguma coisa, o sobrinho dele não estava. Aí, não, mas se você quiser aprender uma música da igreja e tal, eu te ensino aqui e tal. Aí ele não tinha o movimento da mão direita. Da mão direita, isso mesmo, da mão direita. E ele me ensinava apertando assim com uma mão. E ele foi me ensinando assim, ó, a nota é assim. Só com uma mão? Só com uma mão. E aprendi. E ele falou assim, antes de eu converter, assim, ele falou, Fernando, ainda vou te ver lá no altar, tocando bem e tal. E graças a Deus aconteceu, né? Aconteceu. Interessante, né? Ele conseguir te ensinar. E ele tocava também com uma mão só? Sim, ele tocava muito debilitado, né? Pelo movimento, mas ele conseguia passar aquelas batidas, como funcionava, as notas e tal. Antes dele ter foi um derrame, se eu não me engano, ele tocava bem e cantava uma voz, assim, maravilhosa. E ele foi me ensinando assim, e eu fui aprendendo as músicas da igreja, fui gostando também, que é parte do meu projeto, é tocar umas canções, aquelas que se perderam, né? Canções que resgatar canções, não sei o quê, né? canções que cristã. fazem parte da história cristã e que tem perdido até um evangelho diferente do que vivemos hoje, né? Entendi. Mas hoje você quando toca, você falou que resgata algumas músicas, mas você toca músicas, composições suas também? Toco sim. Eu tenho um CD, Perdão. Perdão? Ele esgotou, mas quem quiser adquirir pode adquirir no Spotify, no Deezer. Tem no Spotify? Tem no Spotify, tem no Deezer. É até baratinho e tem no Google Play também tem para adquirir. Só digitar Fernando Faísca é fácil. Aí aparece lá o CD álbum. lá, pode. Ah, que legal. Pode eu baixar, mesmo adquirir lá então depois. Pode baixar música por música ou pode baixar o CD completo. Isso é bom, né? A plataforma... É bem bacana, hoje veio para ajudar bastante. Sim. Né? Então, na verdade, antigamente veio para atrapalhar, né? Porque a pirataria praticamente acabou com as gravadoras, com grandes pessoas que investiam nisso. Mas hoje, outras plataformas, como você disse, Spotify, o Google Play e tal, colaboram. Não, é bacana essa parte digital, assim, não abre caminhos para ser conhecido, né? Músicas boas, conhecer outros artistas e tal. Assim, mas não acabou com as gravadoras, né? Você quer um trabalho de qualidade, você quer um trabalho assim, que eu particularmente eu gosto de pegar, eu gosto muito de vinil, tem coleção de vinil. Eu gosto de pegar aquilo ali, abrir o encarte, ler as músicas, conhecer a letra, porque a mídia digital atrapalha num ponto que deixa a coisa muito rápida, sabe? A pessoa ouve poucos segundos da música, passa para a próxima, e isso é ruim. Agora, quando você tem um CD, você coloca no seu carro, você escuta, e eu considero melhor. Até para o compositor, eu acho que o compositor ficou um pouco mais esquecido, né? Porque quando tinha uns encartes de CD ou de vinil, você via quem cantava, quem era o intérprete, mas você via também quem era o compositor. Hoje, com a digital, você põe lá a música lá para ouvir, ninguém nem sabe quem compõe a música. Pois é importante isso, né? Conhecer o compositor. Será que quando você escuta a música mexe com você, né? E você fala assim, nossa, deixa eu ver, quem que é o compositor? Será que tem... Eu gosto disso, né? Eu sou muito saudosista nesse ponto, de ler as canções, ver quem que escreveu, se foi o próprio artista, intérprete, né? O que ele estava sentindo, se aquilo realmente foi um sentimento dele, se foi algo, né, composto por outra pessoa e ele sentiu aquilo na vida dele, ou se foi algo comprado, né, que tem isso. Hoje eu vejo muito que tem gente, inclusive, que vive só da composição. Sim. Tem muita gente, às vezes, que não é conhecido no mercado, às vezes até canta, mas não é conhecido como cantor, mas tem várias músicas dele gravadas por outras pessoas. Caras muito bons. Eu conheço pessoas que escrevem e escrevem muito bem, mas vivem só disso. Como artistas que só tocam no estúdio e é só músico de estúdio, não toca para fora, não faz nada, a não ser trabalhar no estúdio, ou a não ser trabalhar em composição. Porque tocar no estúdio
eu acredito que é até muito mais complexo, né? Porque você está tocando num palco, me corrija se estiver errado, às vezes você errou uma nota ali, mas todo mundo está cantando, passa despercebido, mas no estúdio não tem jeito, né? Sim, Você você tá trabalha gravando. muito com o calor da emoção, com o impulso. Agora no estúdio não, é frio ali, com clique, é uma coisa mais... Precisa saber. Uma pessoa leiga que só toca não consegue gravar no primeiro take, assim, e criar na hora, né? Criar, O clique, quando você fala, é o metrônomo, né? o metrônomo, O tempo, né? é o que todo mundo assusta com o tempo. Mas ele é tanto exigência, por exemplo, para o violão, para a guitarra, para o piano ou para a bateria, é necessário aquele metrônomo para dar o... É necessário. É uma coisa que muitos gravam assim quando não tem experiência, pega um baterista que sabe, toca e depois vai gravando assim. Só que você começa a perceber que está fora alguma coisa. Quando vai, lógico que o sistema digital você consegue acertar muitas coisas e tal, mas você percebe que tem algo faltando, tá algo fora. Então é necessário que todos estejam envolvidos naquele clique ali para que tudo saia certinho, tudo. Principalmente com músicas mais complexas, assim, tem que ser tudo certinho, baixista, guitarrista, tecladista, tudo encaixado. É encaixado. E tocar, Fernando, tocar, você compõe, você toca, e tocar e cantar, porque pelo que nós estávamos conversando antes de começarmos o programa, você às vezes vai na igreja e você faz só voz e violão, muitas das vezes. Sim. É complicado tocar e cantar ou eles se completam? Eu acho mais difícil cantar somente. Parece que quando você toca também você um pouco esconde atrás do violão, né? Mas assim, tudo tem a sua dificuldade. Assim, eu prefiro tocar e cantar, e eu preferi tocar sem banda, igual eu te falei, né? Anteriormente. Logística estava bem difícil. Eu até te falei da agenda que eu estava tocando todos os dias, assim, então é difícil conciliar com pessoas. Porque tem que ir mais gente junto, né? Sim, e é mais gente, mais equipamento. Pessoa que está chamando para tocar, ele tem que pagar mais combustível, né? Tem que ajudar com mais combustível, vai mais carro. Então, assim, isso é complicado para algumas igrejas. Então, eu preferi só eu para não ser tão oneroso para os ministérios, para as igrejas, né? E ser também, assim, mais fácil de trabalhar, né? Então, quando você vai numa igreja, você está falando aí, porque vamos supor, um cantor conhecido, vamos pôr um Bruno Marrone, por exemplo. Quando ele vai fazer um show, ele tem o cachê. Sim. Geralmente vocês, cantores levitas, né? Vocês não trabalham, quando vai na igreja, estou falando em questão de igreja. Sim. Não é um cachê, você trabalha por uma oferta, é assim que funciona? Sim, no meu caso, eu não cobro, não acho que é esse o papel, né? Eu estou mais para abençoar, mas eu peço a gasolina, né? E a igreja oferta o valor que ela dispor do coração, né? Eu penso assim, apesar de viver do ministério, eu crio outras possibilidades, né? Como composição, como criar materiais para o YouTube, né? Que geram uma renda, tocar para algumas pessoas, fazer aula, eu dou muita aula, dou até aula numa associação, né? Só que a associação é gratuita, para ajudar a comunidade, mas é lógico que, em contrapartida, os organizadores me ajudam financeiramente. Todo mundo que vem aqui, Fernando, tem que trabalhar um pouco. Claro, claro. Será que você pode tocar uma música pra gente aí, ver mais ou menos? Claro. O que você vai na igreja? Se o pessoal já falou, Fernando, toca... Olha lá. Olha lá? Olha lá. É uma música, ela fala sobre a vinda de Cristo, né? E é uma música que por ser uma música mais fácil de assimilar, né? As pessoas gostam muito. Então, olha lá. Vamos lá. Do primeiro CD, Perdão. Olha lá, ele vem sobre as nuvens, os sinais já se mostram no tempo, como relâmpago e ao som de trovões triunfante. O Espírito e a noiva dizem: vem. Ele
buscar pelas ruas de ouro, irei andar. Ele vem nos buscar junto com os anjos, para sempre, sempre adorar. Olha lá, ele vem como fogo, os sinais já se fazem presente, como aquele que foi morto, mas venceu triunfante. O Espírito e a noiva dizem: vem. Ele vem nos buscar pelas ruas de ouro, irei andar. Ele vem nos buscar junto com os santos, para sempre, sempre adorar. Ele vem. Oh, que bacana! Para quem tem casa aí não pôde sentir, né, a emoção realmente de você tocando, tá de parabéns. Nós vamos aí para um pequeno comercial e daqui a pouquinho um pouquinho mais de Fernando Faísca para você. O selante F0 foi desenvolvido com a mais alta tecnologia a fim de garantir que o pneu do seu automóvel permanecerá intacto ao ser perfurado por algum objeto. Tão logo o pneu é danificado, o selante F0 entra em ação, criando um preenchimento tão resistente quanto o próprio pneu. Dessa forma, o pneu pode rodar normalmente, sem nenhuma perda de ar. O selante F0 é 100% eficaz em qualquer tipo de pneu, podendo ser igualmente usado em pneus adaptados para uso tubeless e em câmaras dotadas ou não de válvula removível, bastando neste último caso o auxílio de uma seringa. Como blindar o seu pneu? Agite a embalagem antes de cada uso para maior performance no selamento. Adicione o selante na válvula aberta com pneu vazio. Em casos de câmaras de ar sem válvula removível, injete o produto com auxílio de uma seringa simples. Encha o pneu e gire a roda em qualquer sentido para que o líquido atinja toda a parede. Pronto! Seu pneu está 100% protegido contra furos e vazamentos. Estamos de volta com o programa Em Foco. Hoje comigo aqui o Fernando Faísca, ele que é cantor gospel e um excelente instrumentista. Como é que diria? Sim. Instrumentista. Instrumentista. É porque eu vi que além de tocar, você também sola. Sim. Verdade, sim. Eu tinha uma banda em Vocai, e onde se exigia uma banda de rock. Verdade, assim, voltando aos primórdios da vida. Eu comecei a tocar guitarra, fazendo aula. Só te cortando, porque é uma banda evangélica também. Isso. A parte de tocar toda no meio gospel. Apesar que eu comecei a cantar imitando o Edson Cordeiro e o Luciano Pavarotti. É mesmo? O Edson Cordeiro gravou um comercial do Cadete em 95. Há muito tempo, é. Então eu imitava aquilo lá, né? Hoje em dia eu não consigo mais. Então eu entrei no coral do Curumim, entrei no coral do Palácio das Artes, participei um pouco, mas por causa das aulas não deu, né?
E aí eu comecei a aprender a tocar e como eu falei com o Lucão, né, esse professor Lucão, ele começou a passar essas noções de escalas, de notas. E aí começou a entrar essas videoaulas do Faísca, né, que originou o nome. Faísca, Kiko Loureiro, que é um grande guitarrista hoje. E eu comecei a aprender assim. Então hoje eu já tenho uma bagagem, dou aulas, e eu entrei na banda Invocai como guitarrista, não era vocalista. Só guitarrista. E eu comecei a fazer back vocal, e quem era o vocalista era o Erivelto Martins, que ele até compôs algumas músicas comigo no meu CD. E aí comecei a tocar guitarra, só que quando eu fui para a área fazendo eu sozinho, eu mesmo, eu parei um pouco com essa questão de solos, de tocar, né, fazer mais performance, vamos dizer assim. E comecei a tocar mais violão, essas coisas mais calminho, menos rock, menos metaleiro como eu era. Antes eu era metaleiro, imagina, eu todo de preto, calça rasgada, correntão, unha pintada de preto. Mas ia na igreja assim? No início, porque quando eu converti, me chamaram para uma banda, Revolution, e comecei a tocar, ia pesado, depois virou Light Force, ficou pesado, e depois essa banda virou o Invocai. Entendi. Né? Aí fez a transição. Fez a transição, a gente ficou mais pop rock, né? Mais pop rock, apesar de ter elementos instrumentais bem complexos, mas era mais pop rock. Tá, tem uma pergunta que eu sempre, às vezes, vem na cabeça de fazer para quem já esteve comigo aqui, que é músico, e eu sempre esqueço. A música tem uma matemática envolvida também? Tem um porquê de você ir de uma nota para outra? Por exemplo, por que eu vou de dó para ré ou para sol? Sim, sim. A base de tudo é você conhecer intervalos musicais, que é dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, e isso, cada nota tem um nome. Quando você começa a formar acordes, as coisas, você já vai ter lá um exemplo, um dó maior formado pela primeira, terceira e quinta nota. Então, qual que seria? Dó. Dó, ré, mi, fá, sol, a quinta nota. Então, você já começa a perceber. Se é a primeira, terceira e quinta, você dó, ré, mi, fá, sol. Formou o dó. Então, dentro do dó, existe um campo harmônico, que é uma matemáticazinha, onde você vai ter lá primeira maior, segunda menor, terceira menor, quarta maior, e aí você vai começar a encaixar. Quando a pessoa fala assim, eu tenho dificuldade, estou tocando a música em dó e eu quero passar para ré. Se você conhecer esse campo harmônico, você só pegar o dó ali que estava, colocar o ré na frente e começar. Era a primeira, depois a segunda e depois a terceira. E você já vai conseguir tocar a música facilmente. Porque eu fico... Às vezes você vê num programa de televisão um músico lá, nem conhece a música, o cantor fala assim, me dá um ré, me dá um sol, me dá um fá, e o cara vai lá e toca a música toda. Sim, sim. Porque ela está dentro do campo harmônico, né? Na verdade, o cara conhece a noção da música, já ouviu alguma coisa, mas dentro daquilo ali ele fala ré, então o ré ali você já sabe, na sua cabeça você já pensou o campo harmônico tudo. Se eu estou tocando em ré, tem o si menor, que é a sexta do ré, tem o mi menor, que é a segunda do ré, e nisso você vai desenvolvendo e vai tocando a música. E essa pessoa que faz aula com você aprende isso tudo? Aprende isso tudo. Tanto a particular e tanto na associação onde eu dou aula. Tá, mas aí quando é uma aula particular, tem algum local específico que você dá aula ou geralmente você vai na casa da pessoa? Como é que funciona? Quando é na região de Santa Luzia, ali, eu vou na casa, mas quando é fora, assim, né, BH e adjacências, eu peço para ir até minha casa. Legal. Onde eu tenho toda a estrutura. Você tem uma estrutura toda para lecionar. Sim. Hoje você vive, então, basicamente da música. Basicamente da música. Ah, que bacana. E quando a pessoa te chama, você falou que é em Santa Luzia, você vai na casa das pessoas. Mas para você ir na igreja, você não faz distinção de localização. Pode ser fora? Não. Pode ser aqui, pode ser lá no sul do Brasil, pode ser Brasil inteiro e fora também, né, quando acontecer a oportunidade, vou sem problema. Lógico que a gente pede uma estrutura, né, garantias, né, de ida e volta, tal, claro, né? Mas nada sendo mercenário, que nesse mundo hoje tudo está sendo colocado como mercenário, tudo está sendo colocado como querendo ganhar demais, e você sabe, para realizar um programa, quanto que uma câmera custa, um pessoal custa. Claro, tudo tem custo. Tudo né? tem um custo. E é difícil.
Comecei a fazer fotografia agora, aprender, e ali eu tentando mais ou menos, peguei uma câmera usada e ela custou um valor. Tirei foto da minha irmã ali e tal, e eu comecei a perceber o tempo que eu estava gastando para tirar a foto, para editar, para tratar, e ali uma foto me gastava gastando um tempo, e eu fico assim, um profissional ali, a pessoa quer a foto de graça. Não valoriza o profissional, né? Pois é, ele está gastando tempo não só do momento do clique, mas é o momento da edição, do preparo, além de pensar em todo um contexto. Se o cara quer um book, ele vai pensar todo um contexto, planejar todo uma composição, né, para fazer uma foto. E na música é a mesma coisa. Na música, a pessoa vai fazer um clipe e não vê que tem um monte de gente envolvida, cinegrafista, edição, o produtor, né? Roteirista. O roteiro. Então, as pessoas coadjuvantes, tem toda. Então, não valoriza esse trabalho. Né? E por falar em clipe, você tem um canal do YouTube que você me falou que põe algumas coisas no YouTube? Sim. Eu tenho um canal, digitando no YouTube lá, Fernando Faísca, aparece já todos os vídeos. Você tem média de quantos vídeos? Tem ideia hoje? Cara, tem muito vídeo. Tem muito vídeo. Além de, como eu toco muito, assim, todos os dias, a minha agenda todos os dias, além dos vídeos que eu posto ensinando, fazendo tutoriais de algum equipamento, alguma coisa assim, tem dessas ministrações, né? Então, assim, pós-ministração, tem os vídeos ensinando, tem os vídeos que eu pego uma música assim, não, vou pegar essa, relembrar aquela música, como eu disse, né? Do resgate, quero pegar aquela música antiga e vou fazer um vídeo dela. Então, tem esses vídeos e o Loop Session também, que imitando o Mauro Henrique da Oficina, que eu gosto de fazer lá com um pedalzinho simples, né? Vai gravando as camadas e eu vou fazendo também. E hoje quem quiser te convidar para ir na igreja ou quiser fazer uma aula com você, você tem um telefone de contato, você tem um site que a pessoa possa entrar e sim, te achar? Sim. E qual que seria? Então, eu tenho o telefone, que é o WhatsApp também, que é o 31 98748 0950, 31 98748 0950, o e-mail contato@fernandofaisca.com.br, o site www.fernandofaisca.com.br, e só não pode esquecer que Fernando Faísca não é com C, é com K. Faísca com K. Fernando Faísca com K. Ô Fernando, eu ia até te pedir para tocar uma música durante a entrevista, mas não deu, porque o tempo da TV é muito corrido. Sim, verdade. Mas eu gostaria que você terminasse a nossa entrevista com uma música sua, aí você tocasse ela na íntegra aí pra gente. Antes, eu queria agradecer você de casa pela audiência, pela paciência aqui conosco, por dedicar um pouquinho do seu tempo a assistir o nosso programa em Foco. E, Fernando, mais uma vez, eu não tenho palavras para poder te agradecer. Pô, muito bacana a entrevista. Que Deus possa te abençoar aí poderosamente a sua vida, que você tenha muito sucesso e, através da sua música, você possa alcançar muitas vidas aí. Tá joia? Amém. Então, toca mais uma pra gente aí. Muito obrigado. Vamos lá. É que o mundo anda louco, sentindo a falta de você. E se me dizem que sou louco, é por tanto amar você. E a loucura se encheu de alegria e transformou em tons e poesia, e se firmou em sã sabedoria, e confundido está o que dizia. Que é loucura pro homem, é sabedoria pra Deus. Pois os meus pensamentos são menores que os teus. É que o conhecimento se fez pó, e a palavra em vã caligrafia, e a lágrima se fez sabedoria, e alcançou aquele que dizia. Que é loucura pro homem, é sabedoria pra Deus. Pois os teus pensamentos são maiores que os meus. Deixa eu dizer pra você o que não pôde entender sem as palavras banais.
Cristo é loucura demais, que é loucura pro homem, é sabedoria para Deus. Pois os teus pensamentos são maiores que os meus. Isso aí, bacana. Bom demais, Roger. Então nós vamos ficando por aqui. Um forte abraço. O produto lavagem a seco F0 foi desenvolvido com a mais avançada tecnologia para a limpeza de superfícies lisas, tais como carros, motos, helicópteros e barcos. Sua atuação consiste de 2 etapas. Na primeira, o produto forma uma cápsula em torno das partículas de sujeira, removendo-a sem uso de água. Em seguida, cria uma camada de proteção que preenche microscopicamente os poros da superfície, proporcionando antiaderência, alto brilho e proteção contra raios UV. Como usar? Agite o produto antes de usar. Aplique o produto em pequenas áreas. Em seguida, retire-o com pano limpo e macio, fazendo movimentos suaves e circulares. Finalize com pano de microfibra até alcançar o brilho desejado. Olá, Roger Dias, prazer mais uma vez estar sintonizados juntos, né, com você aí. Hoje nós vamos bater um papo com Leonardo Matos, meu amigo, colega nosso, eu trabalhei com ele, um grande homem aqui em Belo Horizonte, e nós vamos conversar com essa figura importante que é de Belo Horizonte. Leonardo Matos, como vai? Tudo bem? Tudo bem, João. Prazer imenso falar com o programa Em Foco, uma alegria. Leonardo, eu queria hoje nessa oportunidade conhecer um pouco mais da associação na qual você desenvolve um trabalho legal, que é acessível, né? Mais acessível, essa associação. E também nós queremos, nessa oportunidade, falar sobre essa questão da pessoa com deficiência, né? Eu acho que nós estamos vivendo um momento no Brasil de muita turbulência e eu queria, inclusive nós, né, queremos, junto com os telespectadores, saber como é que anda as questões das políticas públicas sobre a pessoa, para a pessoa, né, com deficiência. Eu venho originalmente do movimento político da pessoa com deficiência, João, da Associação Mineira de Paraplégicos, que foi criada por alguns deficientes e técnicos profissionais de um antigo hospital. Esse hospital já não existe mais, e é o Hospital Arapiara. Os técnicos e médicos incentivaram um grupo de deficientes que estávamos lá, internados, porque nós fazíamos ginástica, fisioterapia durante 1 hora por dia e ficávamos as outras 23 horas inativos. E a forma que eles encontraram de colocar alguma orientação, um foco para nós, foi exatamente a possibilidade de criar um movimento, uma associação, e o Brasil estava se redemocratizando naquela época. Então foi uma época muito rica, e um dos integrantes desse novo movimento foi o João Batista de Oliveira. Ele estava vindo de 13 anos de internação no Hospital João 23, fez 30 cirurgias e encontrou energia para participar dessa associação. Acabou sendo o primeiro vereador deficiente do Brasil e também deputado estadual por 2 mandatos. Ele ficou 20 anos no poder, autor da grande maioria das leis que incluíram as pessoas com deficiência de alguma maneira na nossa sociedade. Então, ali nós formamos a Associação
de Paraplégicos e que depois se transformou na Associação Mais Acessível, uma entidade muito moderna que tem por objetivo atender individualmente as pessoas, mas também do ponto de vista coletivo. Individualmente como? As pessoas que têm alguma demanda, alguma necessidade especial, precisa de um psicólogo, precisa de busca por emprego, precisa de uma aposentadoria, precisa da prática de algum esporte, ele sempre procura a associação que ou acolhe ele dentro da própria associação ou indica para alguma outra entidade para a prática de esportes ou desenvolver sua habilidade laborativa. E também temos o trabalho coletivo. O que é o coletivo? É o trabalho político da entidade, de acolher as sugestões, as demandas da maioria dos seus associados e transformar isso em projetos de leis ou em políticas públicas voltadas para o segmento da pessoa com deficiência. Então, um trabalho bem interessante e hoje somos muito auxiliados pelos instrumentos tecnológicos e a gente consegue mobilizar ou informar um sem número de pessoas ou buscar informações desse número infinito de pessoas para que possamos desenvolver os trabalhos políticos e ideológicos da nossa entidade. É importante fechar dizendo que esta mobilização tirou as pessoas das ruas ou tirou de suas casas, colocou as pessoas na sociedade, pessoas que não tinham a menor perspectiva de vida, passou a ter, porque agora ele passa a ter uma aposentadoria, ele passa a ter se ele tiver condições de trabalhar, ele pode buscar emprego, vagas em concurso público, vagas em feiras em várias cidades do país, enfim, eu dou por bastante satisfeito com o trabalho desenvolvido por essa entidade, assim como outras tantas entidades também que vêm desenvolvendo aqui em Belo Horizonte, mas também em todo o país. É isso que fez com que as pessoas com deficiência saíssem do anonimato e viessem para a sociedade influenciar de alguma maneira na sua qualidade de vida. A associação hoje, ela tem um compromisso nessa questão de inclusão, não é isso? Exato. A busca incessante para a inclusão. Já foi integração, já se usou outros termos, mas agora o termo que nós consideramos mais correto é a inclusão social da pessoa com deficiência, que é uma situação em que ela participa contribuindo e passa a receber também contribuições da sociedade. Então ele está realmente incluído na sociedade quando vai à escola, quando vai ao trabalho, quando usa o transporte coletivo, enfim, quando vai a um clube social, quando pratica algum esporte, ele está se sentindo uma pessoa que contribui. Só lembrando aos telespectadores, Leonardo Matos já foi vereador por 4 mandatos aqui em Belo Horizonte, foi deputado federal, né, pelo nosso estado, pelo estado de Minas Gerais, nos representou lá na Câmara dos Deputados. Leonardo, e concernente às políticas públicas do governo federal, estadual, municipal, nesse aspecto? Hoje a gente observa que, assim, avançou bastante, né? Mas precisa muito, né, Leonardo, de melhorias, de políticas que possam, assim, tratar com dignidade a pessoa que tem essa dificuldade de mobilidade, né? Principalmente a cidade. Como é que fica a cidade concernente no dia a dia de uma pessoa que precisa de andar nos passeios de Belo Horizonte? Um exemplo. A vida mudou muito. Apesar de a geração atual demandar ainda muitas conquistas, mas de 30 anos para cá, foi quando o Brasil não tinha nada e passou a ter alguma coisa, a evolução foi significativa. Por exemplo, o transporte coletivo, hoje todos os ônibus ou são de piso baixo, ou tem um elevador, tem um local reservado para colocar a cadeira de roda, outro tipo de deficiência. Tem muitos
por exemplo, concursos públicos, reserva de vagas nesses concursos que está garantindo o emprego de pessoas com deficiência, na própria escola, está garantindo a permanência, a entrada, né, a matrícula e a permanência de pessoas com deficiência na escola, nas universidades, enfim. A vida da pessoa com deficiência está transformada. Só para citar um exemplo, eu quando estudei, eu fiz economia na PUC Minas, eu ficava pelo menos 2 horas nos ônibus, esperando um ônibus que permitisse o meu acesso com a ajuda de pessoas, né? Porque os ônibus naquela época tinham uma barra nas portas que não permitia o acesso de cadeira de rodas, salvo raríssimas exceções, e é nessa exceção que eu entrava, que eu conseguia entrar em um ônibus que não tinha essa barra impedidora do nosso acesso. Mas a barra era para facilitar o acesso de outras pessoas. Né? Infelizmente, nós vivemos isso, mas felizmente superamos isso com políticas públicas. E hoje tem algumas cidades, por exemplo, Contagem mesmo, é uma cidade que tem, inclusive, a possibilidade de a pessoa requerer o transporte individual para ele se locomover à escola, ao trabalho, bastando um simples agendamento. Então, ele não precisa enfrentar o transporte coletivo comum. Ele tem um programa, as próprias empresas que são responsáveis pelo transporte coletivo, garantem o transporte individual para as pessoas com deficiência, através de vans, que é um serviço que nós consideramos bastante interessante. Tem um avanço em Belo Horizonte que já tem alguns táxis específicos que tem um elevador, né? Parece que uns táxis maiores, né? Exato, Belo Horizonte tem 2 avanços do ponto de vista do uso dos táxis. O primeiro é permitir que o próprio deficiente seja um taxista. São 10% das vagas de taxistas em Belo Horizonte são destinadas às pessoas com deficiência. Muito recentemente, quase 80 pessoas obtiveram o seu direito de ter um carro, né, voltado para uso como táxi. E também outras dezenas de táxis foram adquiridos exclusivamente para o passageiro com deficiência. Então, a BH Trans fez um sorteio, né, exclusivo para essas pessoas. Então, esses táxis tiveram... Um percentual de táxi que roda em Belo Horizonte atende essa... Exatamente, através de uma consulta, né, pública, ofertou a empresas, e essas empresas se ofereceram para ter esses táxis adaptados. Então, não são pessoas com deficiência que dirigem, mas são pessoas com deficiência que usam esses equipamentos, esses táxis. Então, a política pública, de um modo geral, hoje vem dando um conforto, né, através Existem outros projetos também, por exemplo, na questão de aquisição de carro, parece que o carro sai com um preço diferente para as pessoas que estão... Isso, os mesmos direitos que tem um taxista hoje para comprar um veículo novo, como isenção de IPI, isenção de ICMS, isenção de IPVA, a pessoa com deficiência tem também, exceto o deficiente auditivo, que tem lutado muito para ter esse direito também. Mas o deficiente físico, o deficiente visual, os pais de deficientes mental ou responsáveis por essas pessoas com deficiência mental, intelectual, também têm direito a adquirir um veículo com a isenção. Isso sai aí uns 30% mais barato, que é bastante conveniente. No momento em que um veículo custa 60, 70 mil reais, ele vai comprar por 40, 50. Belo Horizonte, você terminou um mandato agora recente, como que você pode assim descrever Belo Horizonte hoje nesse momento para as pessoas com deficiência? O grande problema da nossa capital, e que eu penso que um prefeito precisa
intervir e atuar. Nós não conseguimos, enquanto vereador, nós conseguimos legislar para a pessoa com deficiência, mas não conseguimos implementar algumas leis que eu considero assim, importantíssimas e que os deficientes reclamam muito. Por exemplo, os passeios. Os passeios da nossa cidade estão intransitáveis para os usuários de cadeiras de rodas ou aqueles que têm alguma dificuldade de locomoção e também os deficientes visuais, por não dizer toda a população, gente tropeçando nos passeios esburacados, mas para nós é um problema a mais e que nos joga para a pista de rolamento dos veículos e nos impõe um risco muito grande de atropelamento. Não é raro uma pessoa com deficiência ser atropelada na cidade porque não pôde usar o passeio público, teve que usar as pistas de rolamento. Infelizmente, são atropelados. Mas a gente espera que isso se corrija. O Brasil votou recentemente a Lei Brasileira de Inclusão e ela tem influência nos municípios. Ela responsabiliza os municípios na construção dos passeios públicos, porque a legislação municipal, por exemplo, da nossa cidade, responsabiliza o proprietário do imóvel. Essa lei inverte essa responsabilidade, remete à prefeitura e que a prefeitura vai cobrar do proprietário do imóvel. Acho muito mais inteligente porque garante uma padronização e garante também uma forma de financiamento desses passeios. Nós sabemos que muitos proprietários de imóveis não têm condições de fazer um passeio à altura de uma cidade como a nossa. Então precisa de um subsídio do município, da administração pública. E essa lei permite que a administração pública fomente o desenvolvimento de uma política exclusiva para a construção de passeios públicos. Ok, hoje nós estamos conversando com Leonardo Matos. Leonardo Matos foi vereador 4 mandatos em Belo Horizonte, foi deputado federal e nós estamos falando um pouquinho sobre essa questão da pessoa com deficiência. Já já a gente volta. O nosso enfoque de hoje está tremendo, né? Hoje estou tendo a oportunidade de conversar com Leonardo Matos. Leonardo Matos, eu repito, foi vereador nessa cidade por 4 mandatos, deputado federal e foi autor de projetos de lei importantes, né, para a questão da pessoa com deficiência. Leonardo, vamos falar um pouquinho de algo que você conseguiu, né, como parlamentar, ajudar, né, para ajudar a transformar a vida dessas pessoas. Qual um projeto assim que foi importante, que você lutou e trabalhou e lutou, aliás, para as pessoas com deficiência? Foram muitos projetos.
e quase a grande maioria já está transformada em lei. Eu citaria, por exemplo, até antes de eu me tornar vereador, um grande problema que nós tínhamos no país era com relação à doação de cadeira de rodas, de prótese, perna mecânica, bengala, essas coisas. Isso é no país. Todos os deficientes recorriam às ações sociais do município. Então, era um programa muito difícil de ser obtido. E nós fomos convidados pelo secretário de saúde da época para desenvolver um programa em Minas Gerais. E esse programa foi tão bem acolhido que ele foi um exemplo para o Brasil. Você também foi coordenador da Coordenadoria Estadual do Deficiente. Exatamente. Eu saí de lá da coordenadoria e fui para a Secretaria de Saúde. E na Secretaria de Saúde nós implementamos esse programa extraordinário. Hoje são milhares e milhares de equipamentos concedidos para a pessoa com deficiência. Tem uma porta de entrada, a porta não é mais uma assistência social, não é mais um gabinete de deputado, não é mais um gabinete de vereador, é uma porta física em que a pessoa tem o direito, ele tem um cronograma de atendimento, ele recebe equipamentos de alta qualidade e isso vem transformando a vida dessas pessoas. Então hoje quando a pessoa se torna um deficiente ou quando o seu equipamento quebra, ele sabe o que fazer, né? Porque antigamente ele ficava desesperado, não sabia onde procurar. Isso é um programa do Estado? É um programa do governo, do Ministério da Saúde, hoje, mas já foi do Estado de Minas Gerais. Nós simplesmente levamos a proposta para o Ministério da Saúde. Todos os estados. Exatamente. E hoje faz parte do cardápio de atendimento, dos procedimentos do Ministério da Saúde, do Sistema Único de Saúde. Extraordinário esse programa. E o de mercado de trabalho que eu acho muito importante, mas um que eu acho fundamental e que nós simplesmente transformamos em lei, mas ainda não se aplicou em Belo Horizonte, é ter aqui uma equipe exclusivamente dedicada ao programa Investimento em Acessibilidade, a transformação dos bairros, das vias, dos passeios. Isso nós precisamos investir em Belo Horizonte, porque, por exemplo, eu fui a Uberlândia recentemente, lá tem uma equipe de 3 arquitetos por conta de identificar quais os locais do município que ainda não estão com acessibilidade adequada e a prefeitura faz o investimento lá. Infelizmente a prefeitura de Belo Horizonte ainda não se atentou para a grandeza dessa iniciativa. Mas nós temos uma lei de 2000, nós estamos em 2017 e infelizmente ela ainda não foi aplicada, não entrou em vigor. Apesar de estar em vigor, ela não foi aplicada, mas a gente tem muita confiança de que ela vai ser aplicada. Voltando aqui a Belo Horizonte tem vivido agora nesses últimos dias uma questão de tentar tirar da rua aquelas pessoas que estão trabalhando, os camelôs. Né? E a gente vê muitas pessoas que trabalham nas ruas que são pessoas cadeirantes, enfim, pessoas que precisam de ganhar o seu... Como é que está essa questão hoje em Belo Horizonte? Pois é, esse é muito interessante, foi bom você ter tocado no assunto, porque em 2013 os cadeirantes e cegos me procuraram enquanto eu era vereador para dizer, olha, nós precisamos trabalhar nas ruas e a polícia está nos agredindo, tomando nossas mercadorias. E aí nós fizemos um projeto de lei alterando a legislação do município que impedia o trabalho dessas pessoas nas ruas da cidade, nos passeios públicos. E, felizmente, os vereadores da nossa cidade aprovaram esse projeto. Eu acredito que você deve ter aprovado quando era vereador, colega nosso. E hoje nós vemos uma iniciativa do governo de retirar todos os ambulantes das ruas da cidade, mas os deficientes estão trabalhando tranquilamente e podendo desenvolver, podendo levar para casa o mínimo de condições para a sua sobrevivência. Eu acredito que a prefeitura é responsável, ela
tem que assumir essa responsabilidade de gerar novos empregos na cidade, gerar condições de trabalho. Não é apenas o governo federal que pode movimentar a economia. Os governos municipais têm que ter essa responsabilidade também. Então, acho que o governo municipal, a Prefeitura de Belo Horizonte, precisa encontrar uma forma de incrementar o mercado de trabalho no nosso município, e eu vejo no trabalho dos ambulantes uma possibilidade, desde que seja ordenado. Da forma como estava, ninguém suportava. Cada dia mais ambulantes nas ruas da cidade e o cidadão não tem sossego. Mas desde que se ordene, como está tentando ordenar agora nos shoppings populares ou em outros espaços, feiras e outras áreas interessantes que podem gerar uma renda para essas pessoas. E é importante salientar, João, que a renda gerada por essas pessoas, ela vai ser utilizada nos seus bairros, movimentando os armazéns, os pequenos bares, padarias, farmácias. Então a cidade toda ganha com isso. Então é importante que o prefeito entenda essa situação e consiga, de alguma maneira, transformar essas pessoas em agentes econômicos e fazer essa transferência de renda do centro da nossa cidade para as vilas, para as favelas, para os bairros mais distantes da cidade. E assim gerando uma economia em cadeia, fomentando a economia da nossa cidade e fazendo com que as pessoas se sintam mais seguras e estáveis do ponto de vista econômico, inclusive beneficiando, impedindo que esse desempregado se torne amanhã uma pessoa que vai fazer alguma lesão à sociedade, ao indivíduo da sociedade, porque ele não encontra um espaço para desenvolver a mínima condição para obter a sua renda, uma atividade. Leonardo Matos, nós vivemos numa cidade hoje com quase 3 milhões de habitantes. Belo Horizonte, a gente sabe das dificuldades, porque a gente é morador em Belo Horizonte. Agora, eu fico vendo, e a questão do esporte nessa cidade? Porque você, por exemplo, pratica basquete. Isso. Não é? Então, todo mundo quer praticar um esporte. Me fala o que você acha, como é que está essa questão para o deficiente na área do esporte? Ela pode ficar muito boa, sabe? Nós acreditamos que qualquer investimento nessa área, por exemplo, no Nordeste, os prefeitos da grande maioria das cidades transformaram os atletas, as pessoas com deficiência de lá, em grandes atletas que hoje representam o Brasil no mundo. Sabe como, João? Eles usaram as praças públicas. Ali colocaram um professor de basquete, ou um professor de atletismo, ou alguma modalidade paralímpica, e abriu espaço para que as pessoas com deficiência praticassem essas modalidades e transformou, como eu disse, a vida dessas pessoas. Nós podemos fazer isso aqui, mas podemos fazer também através de clubes de lazer que estão ociosos a maior parte do tempo. O clube de lazer hoje em Belo Horizonte é usado sábado e domingo. Então nós podemos utilizar esses clubes numa boa parceria, envolvendo a dispensa de pagamento de IPTU, outros impostos, né, por exemplo, e que vai permitir que... Dando uma contrapartida para essas entidades, né? Claro, exatamente, para inclusive facilitar a manutenção, porque nós sabemos que elas estão com dificuldade de sobrevivência, exatamente porque os serviços ficaram muito onerosos, né? Então a prefeitura pode baratear esse serviço e colocar ali alguns professores de educação física e abrir as portas desses clubes para não apenas as pessoas com deficiência, mas o cidadão de uma maneira geral. Leonardo, nós estamos já quase aproximando aí do final dessa entrevista, mas eu queria muito assim que você deixasse para os telespectadores o endereço da associação, que você colocasse aí o que essa associação, que é a associação mais acessível, pode fazer para as pessoas. A associação mais acessível fica num local bastante centralizado, na Avenida do Contorno 2655, no bairro Santa Efigênia, mas
ela faz divisa com a Avenida dos Andradas, então o acesso. metrô praticamente em frente, todos os ônibus da cidade, o circular passam lá em frente. Então é um local estrategicamente posicionado para receber essas pessoas com deficiência. E lá, né, está à disposição de você uma série de serviços, uma série de possibilidades de desenvolvimento da sua vida pessoal. Então, acho que vale a pena uma pessoa buscar a associação. Nós nos reunimos todas as segundas-feiras às 18 horas. É uma reunião para atualizar as pessoas de tudo que está acontecendo na cidade, no estado e no país, que diga respeito às políticas públicas para a pessoa com deficiência. Então, acho que é uma entidade importante, mas existem outras tantas entidades no nosso município, próximas de sua casa, que você pode acionar para ver garantidos os seus direitos, ou sequer, ou até ter conhecimento desse direito, porque muitas pessoas não têm conhecimento dos seus próprios direitos de cidadão. Nós vamos ficando por aqui. Leonardo Matos, foi um prazer ter tido você nessa entrevista conosco do Enfoco. E quero dizer mais, Leonardo Matos, nós vamos continuar trazendo outras novidades, as novidades que vem acontecendo, te dando essa oportunidade para a gente estar sempre ligado, interagindo, porque a gente sabe do seu compromisso nessa cidade, eu sei do seu compromisso com esse estado, e eu tenho certeza que você, com a sua garra, com essa vontade de vencer, de ajudar o próximo, né, vai fazer muito mais por Minas, e eu tenho certeza disso. Então eu quero te agradecer muito, viu, por essa oportunidade. Que Deus te abençoe, sucesso no seu dia a dia, sucesso nas suas ações aí. Obrigado, João, um abraço a todos e me coloco sempre à disposição. E vou procurar o programa sempre que tiver uma novidade do ponto de vista das políticas da pessoa com deficiência. Ok, nós vamos ficando por aqui, Roger, e é com você aí. Sucesso. Tamo juntos.